se você não quiser comentar, só o Jones, tá tudo certo também. Todos os papas, eles produzem encíclicas papais que refletem uma necessidade daquele momento. Sim. E o Papa, infelizmente, ele não consegue se antecipar a um problema. Ele, nessa hora, ele até chega atrasado. Ele fala, eu vou emitir um documento aqui diante de um problema que está acontecendo no mundo. Eu tô vendo esse problema, mas a hora que você vê um problema, ele já proliferou no mundo inteiro. E daí nasce uma Rerum Novarum, por exemplo, do Papa Leão XIII. Sim. Com a necessidade da Revolução Industrial, eu preciso produzir uma encíclica, preciso produzir um documento para ajudar a classe trabalhadora. A igreja, nesse momento, ela tem que falar algo, né? Da mesma forma que a igreja ela já produziu documentos proibindo, né, o capitalismo selvagem e o comunismo. Mas eu acredito que diante de todas essas necessidades, e a gente até falou hoje aqui, o Jones falou, cara, se a gente durar mais 300 anos, o capitalismo mata todo mundo, né? Porque a gente só vê desgraça atrás de desgraça, destruição atrás de destruição, o povo cada vez mais pobre. Então, em algum momento, eu acredito que a igreja vai ter que se pronunciar contra isso, sabe? Falar assim, a gente vai ter que rever isso daí. Mas a igreja já se pronunciou sobre isso várias vezes. Existem vários documentos sobre isso. O próprio Papa Francisco, meu Deus... Nós estamos falando de uma coisa muito próxima de nós, porque até ontem o Papa Francisco falava sobre isso. A gente não tem que ir longe para buscar. Né? Pega as encíclicas do Papa Francisco, que foram tão mal interpretadas, sobretudo no Brasil. Porque uma coisa interessante, eu estava agora na Itália, por ocasião do conclave, professor. Sim. E ali eu ficou imprensa, né? E fiquei na sala de imprensa com jornalistas do mundo inteiro. Então, quando alguém me falava, fazia algum comentário interessante... Eu pegava aquele comentário e tentava buscar a fonte de tudo aquilo. Comentário aqui do Brasil, dos seguidores. E eu perguntava para os jornalistas estrangeiros como que era essa realidade no país deles. Eu percebi que é uma outra mentalidade, obviamente, porque são culturas diferentes, mas assim, a preocupação dos povos, a preocupação da sociedade é uma outra preocupação muito mais ligada a um bem-estar coletivo. Eu não consegui enxergar isso no Brasil ainda. Não consigo, justamente, o senhor usou um termo que se usa muito na psicologia, né? As bolhas. Tá todo mundo ali inserido no seu contexto, ninguém quer perder o privilégio que foi construído, né? E eu percebo que no Brasil a grande dificuldade que nós temos é uma dificuldade intelectual. Porque nós achamos que dominamos todo o conhecimento e acaba que quem acha pronto, que já sabe, tudo jamais está aberto para aprender mais nada. E eu percebi muito isso. Eu brinco muito com os meninos quando eu venho aqui, eu falo, o problema do Brasil é que a inteligência artificial chegou antes da inteligência cognitiva. Né? E isso é perigoso. O Papa Leão XIV, quando ele se reuniu conosco na segunda-feira, só com os jornalistas, ele falou, olha, Leão XIII foi da época da Revolução Operária, foi fundamental para que a igreja compreendesse a necessidade dos operários daquele momento. E eu chego num momento agora de uma nova revolução, porque a inteligência artificial está roubando os postos de trabalho. Só que a ocupação da sociedade não deve ser com o robô. O robô ele está à disposição da sociedade para auxiliar, mas não para roubar a dignidade do homem. Sim. Então o Papa Leão XIV ele foi muito objetivo e assertivo ao dizer isso, e ele tem repetido isso em todas as homilias e discursos públicos dele. Então quando o Rodrigo fala o que a igreja pensa, ao longo de todo esse tempo, a igreja sempre se posicionou. Claro que houveram momentos da história, sobretudo em momentos de grandes conflitos, em que se torna um discurso menos arraigado, porém nunca deixaram de ser discursos muito proféticos. As pessoas criticam muito a questão da Segunda Guerra Mundial, né, o posicionamento da igreja, mas são pronunciamentos que são proféticos. Podem não ser com as palavras que nós esperávamos, mas são pronunciamentos que são muito proféticos. Então, a partir daí a gente vê, a igreja ela não se omite nesse sentido. Até porque a igreja ela não foi fundada sob a fé e o fundamento, né, de uma aristocracia. A igreja foi estabelecida no fundamento de pescadores. A igreja não foi fundada por empresários.
Ela foi fundada por operários. O que acontece aqui no Brasil que às vezes parece que essa voz da igreja não chega, sabe? É impressionante, tipo, essa conversa nossa aqui que a gente tá tendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão criticar você por estar sentado na mesa com um comunista. Muitas pessoas sem ter conhecimento vão falar que você... agora o padre é da teologia da libertação, porque tá sentado na mesa de um comunista. Então, você pode sentar, você pode conversar com todo mundo. O que você não pode fazer é dar... O que você não pode fazer para um comunista... Você não pode fazer para um comunista... É excludente. Por exemplo, dar uma hoxa para ele. Isso você não pode. Ou pode? Olha, Todo mundo calou, vamos é uma mais, pergunta galera. interessante, Roberto. Porque, veja, o que o Johnny falou, ele, por mais que ele seja um comunista, ele fala, eu tenho meu credo. Né? Apesar de ele ter colocado o credo ali de lado, o credo existe. Se o comunista, ele tem uma visão digamos, por parte dele, não da minha parte, porque eu não tenho controle de quem entra na fila da comunhão. Com certeza. É igual vocês falaram no almoço a respeito da maçonaria, né? Eu não tenho controle sobre quem vai comungar. Não tá na testa de ninguém o que tá escrito. Entrou para a fila da comunhão, o mínimo que eu observo é a postura para comungar. Se a pessoa tem a postura correta, eu sei que a pessoa está acostumada a comungar. Se ela chega de qualquer jeito, eu sei que ela não tem costume. Eu não vou perguntar se ela já tem primeira comunhão. Eu vou colocar a hóstia direto na boca para evitar profanação. Então, tudo é uma questão do padre também e os ministros estarem sensíveis ao rito. Agora, a excomunhão para o comunismo, eu não posso te afirmar se existe a excomunhão, né? Que é o que impede de ter a comunhão. Então, eu não posso afirmar. Talvez os nossos... Como que fala? O pessoal que está assistindo a gente? Nossos inscritos seguidores. Nossos inscritos seguidores possam achar algum documento que fale a respeito disso. Antes do João 23 mesmo? Paulo VI. Não, João 23 foi o primeiro. Desculpa, Paulo VI foi depois de João 23. Foi Pio XII. Pronto. Eu já ouvi falar que o Pio XII soltou uma encíclica que excomungava todos os comunistas. Tranquilo, Foi né? tranquilo. Então... Isso aí já é heresia, mano. Isso aí já é heresia já. Heresia na frente do padre, velho. Os padres começaram Não, mas é porque é o que a Bleira tava falando, que a eu... galera vai julgar, mas o Fábio... Sim. Aqui nessa Desculpa, só posição... para finalizar, o decreto de 1949 do Papa Pio XII. O decreto estabelece os fiéis católicos que professam a doutrina comunista, materialista e anticristã, ou que a defendem, incorrem ipso facto, em latim é automaticamente, ipso facto e automaticamente em excomunhão reservada à sé apostólica. Isso quer dizer que, ao aderir conscientemente ao comunismo, o fiel incorre em excomunhão sem necessidade de um pronunciamento formal e que somente o Papa poderia absolvê-lo. Agora, eu particularmente acho que nenhum Papa tenha retirado essa excomunhão. Então a excomunhão é válida para os dias de hoje para aquele cristão que é católico e que adere ao movimento comunista. Mas aí, pelo que eu entendi, só a Santa Sé que pode excomungar. Que pode retirar a excomunhão. Não, mas a excomunhão é automática? Automaticamente em excomunhão reservada à sé apostólica. Somente o Papa pode absolvê-lo. O quê? Deu errado pra tu. Tu tá virando comunista, Não, mas eu como? sou Se tu é católico. Eu sou católico. Mas e o comunismo? Sou católico. Não, eu não sou católico, cara. Eu sou católico. Não tem jeito. Canalha. Falou tudo. Canalha não, eu sou católico. Eu sou católico. Não, é verdade. É assim, o Quebleira, ele tem um coração, mano. Proporcional ao tamanho dele. Ele se apaixona muito facilmente pelas situações, entendeu? Então ele vem, igual o Fábio vem aqui, e traz um ensinamento, traz serenidade, sabe, pra gente. Ele se apaixona por isso e aí sim ele vira um católico. Você vem aqui, você traz ideias, você traz propostas que são... Ele vira marxista. Ele vira marxista intensamente, percebe? E o bipolar sou eu. É, tipo isso. Pô, Mas tô por falando eu aqui que acabou pro Luigi também. Não acabou não, viu, Luigi? Inclusive, um abraço pra você. Eu vi que o Luigi tá aqui na live aqui. Obrigado pela sua presença. Inclusive, elogiou a conversa nossa aqui, que ele não acreditava. Ele falou, não vai dar certo um padre e um comunista. E tá top a conversa. Então, mas por que eu falei sobre o Fábio aqui agora? Porque a galera vai fazer um julgamento mesmo.
Mas o Fábio, até pela missão principal, né, de evangelizar, é trocar ideia com todo mundo, é chegar em todos os lugares. Se ele não fizer isso, eu acho que você não tá fazendo um bom trabalho. Com certeza. Entendeu? Por que é legal você estar na internet? Pra você chegar em lugares que você nunca imaginou. Você não precisa mais de estar ali dentro da igreja fazendo, e lógico que isso também é importante, o básico de todos os dias. Você se propôs uma coisa muito maior, é o que eu falo. Quando o cara vem aqui defender a ideia, fazer a sua proposta e entregar para todo mundo o que ele acredita, esse cara para mim faz um bom trabalho. Se eu concordo ou não é outra situação, mas que ele tenta fazer um bom trabalho, ele tenta. E é o que eu sempre digo. Eu não venho para uma mesa de conversa para te convencer da minha verdade. Eu venho para te ouvir e venho para te falar o que eu acredito e ouvir o que você acredita. Esse Papa atual já se pronunciou quanto que tá acontecendo na Palestina, não já? Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, claro. Faz aí. Ô, padre, essa encíclica aí, papal, ela não é muito fruto da Guerra Fria, não? Porque qual delas? Essa que... A do Pio. Não, a do Pio da aí. excomunhão? Da excomunhão. Porque, repare... Ela é fruto da Guerra Fria, sim. Repare, tem uma característica de uma marca muito grande da Guerra Fria, em que parece que o maior pecado do mundo é você ser comunista e não você ser um colonizador, e não você tá dando um golpe militar, tá torturando na América Latina, tá inclusive matando padre, né? Porque as ditaduras empresarial militares na América Latina, como no Brasil, mataram uma porrada de religiosos, né? Perseguiram. Vários deles, inclusive... Sabia-se da perseguição e o bispado nos países e a Santa Sé fingiu que não sabia, né? E deixou vários padres serem torturados, presos e mortos porque seriam supostamente padres marxistas, comunistas e tal. Então, como é que a gente lidar com esse elemento de contexto histórico? Porque, veja, quando você abre a Bíblia, não dá pra você ter uma interpretação literal da Bíblia. Sim. Porque senão a Bíblia vai dizer que a mulher, tem uma passagem lá no Velho Testamento que a mulher quando tá menstruada tem que passar 7 dias sem sair de casa. Pelo amor de Jesus Cristo, ninguém vai seguir isso hoje, fique 7 dias trancada dentro de casa porque você tá menstruada. E quais os documentos papais? Como é que a gente lidar com o contexto histórico? Porque é isso. O trecho que você acabou de ler tem uma clara marca de Guerra Fria. Não estamos mais na Guerra Fria. Como é que a gente lida com isso hoje? Talvez a própria resposta tenha sido dada pelo próprio Papa Francisco, que é o Papa da atualidade, né? Porque o Papa Leão XIV ainda não escreveu nenhum documento. Sim. Mas o próprio Papa Francisco ele vai escrever, né? Ele vai denunciar o marxismo como uma ideologia que já foi ultrapassada. Então significa que ela já ficou para trás. E ele, ao mesmo tempo que ele critica o comunismo marxista, ele vai criticar também o capitalismo, que é desumanizador, né? Quando o humano perde-se a sua característica em virtude do capitalismo. E muita gente, inclusive, acusou o Papa Francisco de ser comunista quando ele falou a respeito do capitalismo desumanizador. E ele responde, né? O marxismo está errado. Papa Francisco, a palavra do Papa Francisco é errado. A ideologia marxista está ultrapassada. A igreja nunca se alinhou com isso. Ele deu uma entrevista para o jornal La Estampa em 2013, falando a respeito disso. Então, as encíclicas, professor, elas são uma atualização, inclusive, da própria palavra de Deus. É a reflexão da palavra de Deus que, por meio do magistério refletido sob a luz da tradição da igreja, se impõe na pessoa do sucessor de Pedro como norteadora dessas questões sociais. Então, as encíclicas elas servem para os católicos, porém, o mundo todo, diante de uma encíclica papal, enxerga esse documento como um documento que é próprio daquele que tem a função de construir pontes. Então, é um documento para católicos, porém, o mundo todo lê a respeito disso, porque na expectativa, pelo menos aqueles de boa vontade, de construir pontes a partir do que foi falado pelo sucessor de Pedro. E, sem dúvida, aquilo que é fruto do contexto da época ganha atualizações. Então, nós vamos ver sempre os papas que vão escrevendo e explicando aquilo que foi dito num outro contexto, numa outra época, trazendo para a realidade de hoje. Mas, no caso do comunismo, a igreja nunca revogou o que foi dito por Pio XII. Nunca. Então... permanece a palavra de Pio XII. Então, do ponto de vista institucional, a Igreja Católica seria uma organização intrinsecamente anticomunista. Sim.
E aí, nosso amigo Pedro Ivo vai estar vendo isso agora e ele vai dizer, tá vendo, Jones, eu sempre estive certo. Mas aí, veja, eu acho que isso me parece que existe um problema, e a gente traz um debate, eu sempre gosto de focar na América Latina. Né? Historicamente, todos os movimentos da classe trabalhadora que buscaram contestar e reverter, né, os elementos mais brutais de concentração de renda, riqueza, poder e propriedade, pelo menos o alto clero da Igreja Católica ficou ao lado dos poderosos, né? Ainda que, como o senhor disse, a Igreja Católica não foi fundada por ricos, mas sim por operários, mas historicamente, pelo menos no século XX, em particular, quando os operários se colocaram em movimento, a Igreja ficou do lado dos ricos, ainda que nas suas bases muitos padres e por aí vai tenham feito uma escolha diferente, né? E não só na teologia da libertação, diga-se de passagem, antes e depois, não necessariamente inspirados na teologia da libertação. Mas veja, a partir do momento que a Igreja considera como incompatível com a fé católica o comunismo, mas considera compatível a concentração de renda, riqueza e propriedade que o Brasil tem, dado que, por mais que a gente conheça as campanhas da CNBB, a atuação, refletida inclusive em vários aspectos das encíclicas, na prática, não é um problema, por exemplo, alguém ter 2 milhões de hectares de terra e ser católico, né? É um problema você ser comunista e ser católico. Então isso mostra, me parece, uma opção de classe da igreja, como é que se compatibiliza isso, inclusive com a própria crítica do Papa Francisco à concentração de riqueza. Talvez, professor, a gente possa enxergar a sabedoria da igreja, e aqui, enquanto o senhor foi falando, eu fui pensando, né? E o senhor vai me corrigir. Mas é porque talvez a igreja, ela, por prudência, ela saiba que talvez a única revolução proletariada que deu certo foi a Revolução dos Apóstolos. Qual outra revolução que deu certo, que permanece? Seria muito dizer isso, professor? Eu acho que sim, né? Porque a revolução... Em que momento? Assim, qual a revolução que deu certo? Porque é aquilo que eu volto na questão da anarquia. Eu tenho medo dessa revolução. E não estou falando em nome da Igreja Universal, porque eu não tenho documentos em mãos, né? Eu não gosto. Mas eu acho, talvez, que seja prudência mesmo, né? Porque movimentos que estão muito no campo das ideias, geralmente não conseguem trazer à tona o real significado. E eu acredito que para responder a essa indagação do senhor, seja talvez pensar isso, que a igreja fique ali com o pé atrás, porque talvez a única revolução proletariada que tenha dado certo tenha sido a dos apóstolos. Veja, eu entendo. A gente teria que fazer um debate sobre o que é dar certo, né? Porque o que a gente vive é muito fruto de revoluções que deram certo e a gente vive seus ecos, que é, por exemplo, não existe mais escravidão porque teve a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, e que começou a colocar um fim no regime escravagista do mundo, né? Então, a gente vive os ecos da Revolução Francesa e Haitiana vitoriosa. A Revolução Francesa, principalmente, seu período jacobino, que foi anti-escravagista, né? As mulheres votam hoje no Brasil porque teve a Revolução Russa, e que foi o primeiro país do mundo que garantiu o direito universal de voto às mulheres. No Brasil, as mulheres começaram a votar nos anos 30, na França só nos anos 50, né? Então, tem um elemento do impacto global que a Revolução deixa, né? Se hoje eu, como uma pessoa negra, não é mais aceitável um discurso de inferioridade racial do ponto de vista biológico, do racismo científico, que existia durante todo o século XIX e começo do século XX, isso é graças, dentre outras coisas, à vitória da União Soviética na Batalha de Stalingrado, que enterrou os nazistas. E depois que os nazistas foram derrotados, cai em desuso mundialmente o racismo científico. Eu sofro racismo ainda hoje, beleza, mas não é mais ensinado na escola que negro é inferior geneticamente. Enfim, Então tem várias conquistas civilizatórias que são frutos de revoluções, tanto revoluções da era
burguesa, né, com revoluções proletárias ou revoluções nacionais, como a Revolução Mexicana, que foram meio que um meio termo, não era nem uma revolução socialista, mas era uma revolução de base popular. A Revolução Mexicana, ela foi um paradigma de instituição que se chama de Estado Social, né? A República de Weimar, na Alemanha, e a Constituição Mexicana, fruto da Revolução, antes inclusive das constituições social-democratas da Europa, foram exemplo de surgimento no começo do século XX de um constitucionalismo social, preocupado com os direitos sociais e trabalhistas e por aí vai. Isso por um lado. Por outro lado, veja, eu nem acho que é necessariamente... As pessoas têm que aderir a uma proposta revolucionária. Eu, enfim, fiz essa escolha de vida, defendo e tal. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, o apoio da igreja foi a derrubada de um governo democrático, né? O presidente João Goulart, ele foi eleito, né? Ele era vice, na época se votava em separado o presidente e o vice. O presidente era o Jânio Quadros, que renunciou, e aí teve um movimento de golpe de Estado para fazer um processo de reforma agrária, que era uma reforma agrária dentro dos trâmites constitucionais do país. Então seria o que se chama na linguagem corrente hoje de um processo 100% democrático. É por isso, inclusive, que eu falei que os comunistas não defendem violência. Comunistas não sentem prazer nenhum em violência. A gente estava lutando, militando por um processo de reforma agrária que teria resolvido o problema da fome. Inclusive, na reforma agrária proposto pelo governo João Goulart, um dos elementos era que toda a terra no Brasil tinha que ser obrigada a destinar uma parte da produção para o mercado interno, para acabar com os problemas que a gente tem hoje. E esse movimento foi golpeado com sangue e violência, com apoio fundamental da alta hierarquia da Igreja Católica, que inclusive, acho que sempre vale destacar, deixou vários padres serem perseguidos, né? Acusados de serem marxistas, serem de esquerdas e tal. Então, veja, para além da revolução do proletariado, eu acho que tem um elemento aqui de se debater, historicamente, como a igreja, ela defendeu em vários momentos os privilégios mais injustos que a gente tem na história brasileira e latino-americana, né? O Galeano, ele lançou um clássico livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Eu acho que a igreja, em vários momentos, ajudou a deixar essas veias abertas e sangrando mais. Para além de ser a favor da revolução ou não, né? Porque a gente está falando de um processo de reformas em que, em vários contextos, eram para terem se dado, né, no regime democrático, e não se deram porque teve um golpe de Estado e violência. Entendi. É interessante o senhor trazer isso, a lucidez, porque quando o senhor fala a igreja, dá a impressão de totalidade, né? A igreja escancarou e muitas vezes colocou essas veias para fora, mas também foi a única instituição que ajudou a estancar o sangue, né? Nenhuma outra instituição fez o que a igreja fez pelos pobres também. Então, por um lado, a mesma igreja, né? Porque aqui a gente culpa uma parcela de membros que expõe as vísceras da sociedade, mas é a mesma igreja que consegue dar os pontos e cicatrizar a própria sociedade. E dessas revoluções, professor, que o senhor citou como fundamentais para a transformação do Brasil, quais delas que estão até hoje? Aí no caso você fala até hoje no sentido... Assim, quais que permaneceram? Porque quando eu disse para o senhor assim que por sabedoria, isso é o meu achismo. Sim. Por sabedoria, a igreja talvez não concorde com as revoluções, justamente por acreditar que a única revolução que tenha dado certo seja a dos apóstolos. E tem 2000 anos isso é provado pela história, né? Já tem 2000 anos isso. Então existe um alicerce, existe uma estrutura alicerçada sobre tudo isso. Dessas revoluções que o senhor diz que interferiram diretamente na vida social do Brasil,
Quais delas que dando tão certo e que favoreceram a sociedade permanecem até hoje? Tem alguma ou foram tiradas? Como que foi isso? É porque o senhor fala em relação a revoluções socialistas apenas ou... Não, essas que o senhor citou, por exemplo, que tiveram reflexo direto para que o Brasil pudesse alcançar direitos, como o voto das mulheres, como a questão da transformação social brasileira. É porque tem um debate, padre, sobre o que a gente entende como consequência da Revolução. Por exemplo, a Revolução Francesa. Para algumas pessoas, a Revolução Francesa acabou com a ascensão de Napoleão ao poder, né? Para outras pessoas, a Revolução Francesa foi derrotada com a restauração da monarquia, né? Eu acho que não. Eu acho que a Revolução, ela tinha vários sentidos em disputas, né? Os grupos dos jacobinos, os girondinos, a montanha, o Napoleão, que representava uma outra perspectiva burguesa, mas o fato concreto do ponto de vista da história universal, a tarefa principal da Revolução Burguesa era dissolver as relações feudais e desenvolver a sociedade capitalista na França. Isso deu certo. Ainda que a monarquia tenha sido restaurada, ainda que o jacobinismo tenha sido derrotado, que Robespierre tenha sido guilhotinado, que Napoleão depois tenha dado o golpe e se proclamado imperador, etc. Mas é um fato concreto que houve um desenvolvimento das relações burguesas e um estilhaçamento das relações feudais. Do mesmo jeito que na Revolução Inglesa, os niveladores, os nivelers, que era a tendência igualitária, ela foi derrotada, né? Que inclusive fazia uma leitura muito influenciada a partir da Bíblia de que a terra não deveria ser propriedade privada. Eles foram derrotados. Oliver Cromwell mata o rei e depois Oliver Cromwell é morto e a Inglaterra até hoje, inclusive, uma monarquia parlamentar. Então, se você for pensar a Revolução Inglesa deu errado, porque mataram o rei, depois, enfim... E até hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Só que não, a Revolução Inglesa deu muito certo, que era para desenvolver as relações capitalistas na Inglaterra, e deu certo. A Revolução Socialista, se você pensar, vamos pegar um exemplo que a gente citou ontem no debate, Vietnã. O Partido Comunista do Vietnã, ele aparece na cena histórica do Vietnã como principal tarefa garantir a vitória contra o colonialismo. Inicialmente francês, depois japonês, depois francês de novo, depois estadunidense, para garantir a autonomia da sociedade vietnamita. E entendendo que essa autonomia só vai vir, essa autonomia, essa soberania nacional, com um projeto socialista. O país está aí até hoje muito bem, obrigado. E depois que derrotou os Estados Unidos, ele nunca mais foi invadido por nenhum outro país, né? Para algumas pessoas pode ser que o projeto original de uma revolução vietnamita não tenha dado certo. O fato concreto é que o país deixou de ser colônia dos outros, né? E quem manda no Vietnã hoje são os vietnamitas. Então, o dar certo, assim como, vamos pegar um exemplo mais complexo, o Haiti foi a primeira e única revolução de escravos vitoriosos no mundo, né? Eles conseguiram acabar com a escravidão e instituir uma república negra. Em seguida, o Haiti sofreu um bloqueio econômico muito brutal dos Estados Unidos, liderados pelo Thomas Jefferson. Depois passou por vários problemas, o hiperendividamento e tal. Hoje é um dos países mais pobres do mundo, né? A Revolução Haitiana deu errado? Me parece que não, porque a despeito do Haiti ser hoje um país miserável, a nível de processo histórico, sem a Revolução Haitiana, a gente não teria conseguido dar fim ao escravismo nas Américas. Muito se fala que o Brasil e Cuba e Estados Unidos demorou para abolir a escravidão, só que o processo de aceleramento da abolição da escravidão no Brasil, em Cuba e Estados Unidos aconteceu com medo da Revolução Haitiana, né? A polícia militar no Brasil foi fundada com medo do que se chamava de haitianização do Brasil. De acontecer aqui no Brasil a mesma coisa que aconteceu no Haiti, né? E toda a revolta de escravizados, eles viam um prenúncio de uma haitianização do Brasil. Antes dos comunistas, o grande medo da elite brasileira era a Revolução Haitiana, né? Era o grande fantasma. Então, quando você vai analisar um processo histórico como uma revolução, o dar certo não é só o impacto da forma institucional naquele país localizado. É uma compreensão sobre a própria transformação histórico-global que aquela revolução engendrou. Porque o Hegel ele tem uma reflexão muito boa que ele dizia que não se pode pensar a restauração frente a um processo revolucionário como uma volta ao que era antes.
na prática nunca volta ao que era antes. Você pode ter uma restauração parcial. Então, voltando, por exemplo, à Revolução Francesa. Beleza, Napoleão foi derrotado e a monarquia voltou. Tá, mas a França não voltou a ser um país feudal. O desenvolvimento das relações capitalistas de produção, o Código Civil, o estabelecimento de relações mercantis, o fim dos estamentos, né, das castas e tal, isso acabou, por mais que a monarquia tenha voltado. Então não existe nunca uma restauração, uma contra-revolução que consiga recuperar 100% do que foi destruído ou do que foi superado por um processo revolucionário. Neste sentido, todas as revoluções no século XX foram muito vitoriosas. Até onde não se conseguiu, por exemplo, seguir avançando. Penso, por exemplo, na Revolução de Angola, de Moçambique, da Argélia, que eram projetos de libertação nacional, né, de luta anticolonial, conectada à luta pelo socialismo. E um desses países conseguiu chegar ao socialismo. Alguns deles, inclusive, os partidos políticos se transformaram em organizações corrompidas, objetivamente, como é o caso de Angola e Moçambique. A despeito disso, uma coisa é fato: Angola e Moçambique não voltaram a ser colônia de Portugal. A situação colonial foi superada. Então, nesse sentido, eu acho que todas as revoluções do século XX, eles deram certo em uma dimensão histórico-global, ainda que, do ponto de vista da realidade nacional, algumas delas tenham sido derrotadas. Eu falei justamente por isso, porque a impressão que se tem é como elas não conseguiram se perpetuar, né, no poder, a sensação que dá é que foi ali, fez algo e de repente que passou falhou. O frenesi, né, conseguiu algo muito positivo, mas ficou só naquilo. E sempre que a gente tem uma mas, revolução, apesar de ela ser- tem um peso enorme, porque com certeza vidas vão ser sacrificadas nesse instante. Eu não conheço uma revolução que saiu de graça. Não existe. Mas igual o Jones falou, Entendeu? Isso sempre é- teve isso um é progresso. foda. Não, sempre sim. teve um progresso. Né? Né? Porque e não foi de graça, né? A gente tem que lembrar. Então, se você conseguiu um espaço, se você conquistou alguma coisa, né? Se quem não viveu esse processo tem que lembrar que pessoas se sacrificaram de verdade, velho. Deram a vida por alguma coisa. Sim.